Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Espero que Deus possa estar abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, sua mente, e que nesses dias você possa estar aí cheio da presença do nosso Deus. Vamos iniciar o nosso período devocional. Convido você a estarmos orando, pedindo a bênção do Senhor às nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos por essa oportunidade de, mesmo que à distância, estarmos juntos, e peço, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nossas vidas e que nós possamos sentir, ó Deus, a presença do Senhor neste momento. Venha abençoar as nossas vidas, venha falar ao nosso coração, que tenhamos um tempo agradável, Pai, na tua presença. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 22. Nós estamos iniciando o mês de maio, né? E eu queria trabalhar nesse mês de maio, que nós normalmente comemoramos o mês da família, trazer algumas mensagens, alguns estudos sobre a família e meditarmos um pouquinho sobre esse tema ao longo dos próximos domingos aí. Então, tanto tendo a nossa devocional de quarta, como a nossa devocional de domingo, o nosso tema vai ser aí sobre família, né? Convidei alguns pastores aí para fazerem alguns estudos para a gente também. Então, nós vamos ter aí um tempo onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir também alguns outros irmãos aí que vão trazer uma devocional para a gente sobre esse tema família. Então, maio, nós vamos trabalhar esse tema aí com a igreja, tá bom? Vamos lá? Gênesis, capítulo de número 6, do verso 5 ao verso 22. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo e um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem em vida. Leva contigo tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Amém? De acordo com 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20,
nós vemos que apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. A gente discute, né? E até algumas pessoas discutem se o dilúvio foi universal, se ele foi local. Mas vendo, né, a palavra de Deus, e eu sei que alguns grupos defendem um lado do outro, mas o que nós entendemos aqui, o que Deus queria mostrar aqui, é que ele viu tudo aquilo que estava acontecendo no mundo naquela época, a corrupção, uma série de coisas, e ele resolveu então destruir tudo, né, e salvar apenas a vida de Noé e de sua família. Então apenas 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as 3 esposas dos seus 3 filhos. Então, essa família foi salva no dilúvio e através dela, as futuras famílias foram então foram concebidas, foram feitas, né? A partir da família de Noé, começou então um novo povo ali. Mas a gente vê nesse tema, nesse texto do dilúvio, algumas lições interessantes para nós trabalharmos com a nossa família. No momento em que nós vivemos, a gente sonha, né? Algumas coisas que nós sonhamos, e eu creio que esse é o sonho de todo cristão, dizer o que Josué disse, né? Lá em Josué 24:15 ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele pôde dizer aqui, né, para as pessoas que ele e a sua casa iriam servir ao Senhor. Um outro texto, né, que a gente vê esse ensino, Paulo conversando com o carcereiro, ele disse para o carcereiro o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Lá em Atos 16:30. Então nós precisamos, de acordo com esses 2 textos, e são 2 coisas que nós gostaríamos muito de ver: a nossa família servindo ao Senhor, a nossa família sendo salva. E aí então, em cima dessa ideia, a ideia que eu quero trabalhar com vocês nesse período, né, sobre família, é sobre a nossa salvação como família. Nosso objetivo é caminharmos todos juntos, com o mesmo objetivo. O grande problema que nós vemos hoje é que as famílias, parece que elas têm caminhos diferentes. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Um sonho não é de um sonho não é de outro. E a gente vê que se subdivide as famílias. Então, a gente vai aprender algumas coisas hoje, dentro desse texto, que Deus tem muito a falar ao nosso coração em relação à nossa família. Como que nós podemos nos dedicar à salvação da nossa família? Como que nós podemos dizer, como Josué, né, disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Como que nós podemos cumprir o que Paulo disse ao carcereiro, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então quer dizer que eu sou salvo, eu aceitei a Jesus, então a minha família também é salva? Não, a salvação é individual, né? Mas a partir do momento em que você recebe ao Senhor Jesus, você vai pregar para a sua família, você vai mostrar o Evangelho, você vai pregar a palavra de Deus à sua família e assim a sua família pode então ser salva. Esse é o grande ponto aqui. E esse texto ele vai trabalhar algumas coisas que eu queria meditar com vocês um pouquinho sobre isso. No verso 13 ao verso 16, a gente vai aprender uma coisa. Quando Noé começou a construir a arca, a sua família, amados, ela trabalhou junta, ela caminhou junta. E é interessante que a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós, como família, precisamos aprender a trabalharmos juntos, o mesmo foco, o mesmo objetivo. Lógico que cada um de nós tem sonhos diferentes. A esposa, às vezes, quer ir para um lado, o marido tem outro sonho, às vezes os filhos têm outros sonhos. Mas uma coisa que a gente tem que aprender, e esse texto nos ensina, é que nós precisamos trabalhar juntos, trabalhar para ajudarmos uns aos outros. Não é pensarmos apenas em nós. E como família, às vezes, a gente vê muitas pessoas sendo muito egoístas. Eu quero saber do que eu quero. Não importa o que o outro quer. Nós temos que aprender, e esse texto aqui vai dizer isso,
a família de Noé, amados, ela trabalhou juntas para construir a arca. Ela, dentro da arca, depois que eles foram para dentro da arca, eles trabalharam junto para a manutenção da arca. A unidade de todos era essencial para a sobrevivência. Porque se um erro acontecesse, se um buraco fosse deixado de lado, tudo poderia ser fatal. O texto diz, né, a gente vê aqui, que o verso 14 diz: farás uma arca de tábuas de cipestre, nelas fará compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Por que isso? Para não entrar água. Então, se o serviço fosse mal feito, o que poderia acontecer? Tudo iria por água abaixo. Se um furo fosse deixado na arca, amados, na hora que veio o dilúvio, teria entrado na arca e todos teriam morrido. Então aqui, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós temos que trabalhar juntos. Como família, nós precisamos trabalhar juntos, nos apoiarmos, nos incentivarmos, nos animarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Eu fico imaginando, queridos, se Noé estivesse construindo a arca e a família dele estivesse falando: para com isso, cara, isso não vai levar a gente a nada, isso não dá nada, não chove aqui, por que você está fazendo isso? A família ajudou, a família caminhou juntas, a família, a gente vê o texto aqui, que eles estiveram trabalhando juntos. Então, como a família de Noé, nós precisamos, queridos, trabalharmos juntos com os nossos familiares. Nós precisamos trabalharmos com o mesmo objetivo. Lógico, cada um tem pensamentos diferentes, cada um tem sonhos diferentes, né? Muitas vezes a mulher tem um sonho, o marido tem outro, mas a gente tem que caminhar juntas. E nós precisamos aprender a isso. Então, a palavra de Deus diz, né, lá em Marcos 3:25, que uma casa dividida entre si mesma não pode subsistir. Um reino dividido não leva a nada. Então, nós temos que ter dentro da nossa família a união, trabalharmos juntos. E esse é um grande problema. Muitas vezes, o grande problema é que cada um quer ir para um lado, né? Então, lógico, volto a dizer, temos sonhos diferentes, temos propósitos até diferentes, mas temos que caminhar juntos, trabalharmos juntos, nos apoiarmos, nos incentivarmos, né? Então, nós precisamos disso. O primeiro ponto, então, é esse. O segundo ponto que a gente aprende aqui, do verso 17 ao verso 18, diz algumas coisas interessantes. A arca, ela demorou muitos anos para ser construída. Não foi assim, começou hoje, daqui 2 semanas, daqui 1 mês estava pronto. A arca demorou algumas décadas para serem construída, provavelmente algumas décadas. Noé, olha que interessante, quando Deus avisou Noé que destruiria o mundo, Noé estava com 500 anos. Ele teve seus 3 filhos, e quando, né, lá em Gênesis 5:32 diz, e quando eles já eram casados, Noé começou a construir a arca. E aí, Noé já estava com 600 anos quando entrou na arca e aconteceu o dilúvio. Então, nesse período, foi um período longo. E uma das coisas que a gente aprende aqui com Noé, amados, e com a família de Noé, é a exercitar a paciência. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos aprender com Noé a ter paciência. O grande problema nosso é a gente quer o imediatismo. Às vezes a gente vai orar por alguém, por algum familiar nosso e quer que a coisa aconteça de repente, e nem sempre a coisa é assim. Então, a gente precisa aprender, né? Então, Noé nos ensina isso, né? Noé entrou com a sua família, os animais, na arca e esperou 7 dias para que começasse a chover. Olha que coisa interessante, a paciência dessa família. Um incentivando o outro, um ajudando o outro, lutando junto com o outro. É isso que nós precisamos aprender, queridos, né? Que muitas vezes falta a nós isso. Então nós precisamos, como família, aprendermos a exercitar a paciência. Temos que ter paciência. Muitas vezes as coisas não acontecem como nós gostaríamos. A gente às vezes quer que aconteça tudo muito rápido. E não é assim. Nós temos que esperar, estarmos dispostos a esperar o tempo de Deus. E nós, muitas vezes, eu li uma frase muito interessante, às vezes a gente passa muitos anos arrumando problemas. E a gente quer que seja resolvido no momento.
Então, a gente tem que aprender, queridos, a ter paciência. Pedir a Deus, Senhor, me dê paciência. Eu preciso de paciência talvez com meu esposo, ou com a minha esposa, ou com os meus filhos. Me dê paciência. Mas a gente tem que exercitar essa questão. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, do verso 19 ao verso 21, o texto vai falar sobre como eles entraram, como eles começaram a fazer as coisas. E aqui uma coisa que me chama a atenção é que tudo dentro da arca era novo para eles. Eles entraram dentro da arca, colocaram os animais, cada um tinha o seu local, e eles aprenderam ali, queridos, muita coisa eles tiveram que aprender de novo. Quantos de nós, nesse período de quarentena, não estamos aprendendo coisas novas? Não é verdade? Temos que fazer coisas diferentes. Às vezes a gente não pode sair, tem que fazer em casa, tem que arrumar uma coisa, ou faz outra, ou coloca o nosso tempo em alguma coisa. Amados, a gente vê aqui que muitas vezes o grande problema que a gente tem é a rotina. Tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma, tudo acontece exatamente do mesmo jeito. Uma das coisas que a gente ouve, né? Quando a gente ouve sobre assaltos, sobre sequestros, ou às vezes a gente vê filmes na televisão, o que acontece? As pessoas elas começam a observar como é a vida da pessoa, por onde ela anda, qual o caminho que ela segue, qual o horário que ela sai, qual ônibus que ela pega, enfim, todos os detalhes. E muitas vezes, amados, isso vira uma rotina, todos os dias do mesmo jeito, na mesma hora, no mesmo momento. Muitos casais têm o problema da rotina, é sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito, é sempre a mesma forma. Então o texto fala que quando eles estavam dentro da arca, eles tiveram que se adaptar ao balanço do mar. Eles não estavam acostumados com isso. Eles tiveram que se acostumar. Houve mal-estar. Uma coisa que chamou a atenção é que eles tinham que alimentar os animais, né? Os animais faziam as suas sujeiras, suas necessidades, e era um cheiro forte. Alguns estudiosos dizem que foi um período difícil para se adaptar por causa dessas coisas. Eles estavam no mar, dentro da arca, e ali a coisa cheirava mal, fedia, e eles tinham que se adaptar a essas coisas. Mas essa família, queridos, ela foi sendo criativa. Eu creio que eles foram bolando coisas nesse período do dilúvio para fazerem. Mas aqui a gente aprende que a arca, ela foi essencial para que eles fossem salvos. E eu creio que o período da arca, que eles ficaram na arca ali no dilúvio, foi um período difícil para eles. Mas esse povo, essa família, queridos, eles tiveram essa persistência, eles criaram coisas novas para fazer. E isso ajudou eles a passar o tempo. Quantos casais não têm conseguido se adaptar a essa nova rotina de ficarem juntos, né? Uma coisa que eu vejo, né, às vezes a gente observa, quantos casais hoje têm tido problemas? Ah, pastor, eu não aguento mais ficar em casa. Ah, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa. Eu falo, irmão, aproveita esse tempo, curta os seus filhos. Eu estava conversando com um pastor essa semana e ele me dizia o seguinte, falou assim, pastor, eu fiz como a minha esposa tem os afazeres dela em casa e eu estou em casa, a gente fez um acordo. Ele tem uma filha de 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio, e ele falou para mim assim, falou, olha, eu fiz uma coisa, a parte da manhã a minha esposa fica com a minha filha, então eu vou estudar, eu vou fazer as coisas da igreja, eu vou fazer as ligações, vou fazer alguma coisa e tal. No período da tarde, das 2 horas até as 18, eu é que fico com a minha filha. E ele disse, pastor, eu estou ficando doido. Ela não para. Gente, é 1 ano e meio. Ele disse, o tempo todo tem que ficar em cima. Eu falei para ele assim, rapaz, com certeza você vai valorizar mais a sua esposa a partir de agora. Porque até antes, ela ficava o tempo inteiro com a sua filha. Ele disse, é verdade, como ela dá trabalho. Então, muitas coisas são novas. E o bom de você ficar é que você vai aprender a ver o que o outro passa. Às vezes a gente pensa que não, mas é bom sentir um pouco a dor do outro.
E às vezes a gente não sente, às vezes a gente não está se preocupando, isso é besteira. Então a família, queridos, nós precisamos nos adaptar a isso, ao balanço do mar, né? A água começa a balançar, ao cheiro dos animais. Tudo isso a família de Noé teve que se adaptar. Tiveram que se reprogramar para algumas coisas. Então nós vemos, queridos, nesse texto, que nós precisamos aprender com a família de Noé a exercitar algumas coisas. Primeiro, né, nós precisamos aprender com a família de Noé algumas coisas. Nós precisamos, por exemplo, trabalhar juntos, como família, trabalharmos juntos, nos apoiarmos, nos incentivarmos, ajudarmos uns aos outros. Temos que exercitar a paciência. Não é fácil, amados. Não é fácil. Mas nós temos que exercitar a paciência. E a última parte, cuidado com a rotina. A gente tem que se adaptar a coisas novas. E esse é o momento para isso. O momento da gente se adaptar a coisas diferentes. Que o nosso Deus, amados, nos abençoe e nos ajude a fazermos isso. Uma coisa que me chama a atenção é que uma das primeiras coisas que Noé fez ao sair da arca, a hora que eles viram que estava tudo seco, que eles podiam sair da arca, a primeira coisa que Noé fez não foi construir uma casa para eles. Noé construiu um altar ao Senhor. Ele fez uma nova aliança com Deus. É tempo, amados, de nós repensarmos algumas coisas na nossa vida. É tempo de nós fazermos a nossa casa um altar ao nosso Deus. É tempo de nós pensarmos no Senhor. É tempo da gente começar a pensar em coisas novas. E Deus, Ele quer de nós isso. Que esse tempo, amados, seja um tempo onde nós, como família, possamos fazer um altar ao Senhor. Não é fazer um altar, né? Vou fazer um altar na minha casa. Não é isso. É a gente nos lembrarmos que Deus tem cuidado de nós. É tempo da gente... Noé fez isso quando ele saiu da arca. A primeira coisa que ele fez, ele foi agradecer a Deus pela salvação dele e da sua família. Será que a gente faz isso? Será que a gente é grato a Deus pelo que Deus tem nos dado? Será que nós somos gratos a Deus pela nossa família? Somos gratos a Deus pela nossa casa? Somos gratos a Deus porque, apesar das dificuldades, Ele tem nos sustentado? Apesar das lutas, Ele tem estado presente? Queridos, que o nosso Deus nos ajude nesses momentos que a gente tem passado a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, sobre o que nós temos feito e que nós tenhamos capacidade de, como família, sairmos desse período da quarentena, né? Não sabemos exatamente quanto tempo vai demorar, mas que a gente possa sair desse tempo diferente de quando nós entramos. Que a gente possa se amar mais como família, que a gente possa se respeitar mais como família, que a gente possa se animar mais como família. Amém? Que Deus possa nos abençoar, amados.